Bom dia, família PIB da Vila. Bom dia, visitante querido. Bom dia também você que está conosco nessa celebração, na sua casa. A gente tem tido aqui, nesses domingos, o prazer de estudar um pouco, da palavra do Senhor, e a gente, como o pastor Leonardo falou, nesse tempo a gente está estudando sobre fundamentos da fé, E como é importante, a gente investir nos fundamentos. Como é importante a gente separar um tempo e conversar sobre esse assunto. Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27, nos diz: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua palavra sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Como foi grande a sua queda? Queridos, a gente tem tido aqui o prazer, a oportunidade de falar, de ouvir, Eu tenho sido abençoado, aprendido muito ao estudar, ao aprender um pouco mais sobre aquilo que fundamenta a nossa fé. A gente vive dias difíceis, dias em que a igreja tem vivido momentos em que a chuva, tem caído sobre nós, os ventos, os rios, e a igreja precisa construir seus fundamentos. Os fundamentos precisam estar firmados na rocha. A gente começou essa série de estudos aqui com o pastor Assis, falando sobre a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Fala desse tema que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai falar sobre a hamartiologia, um assunto que está dentro da teologia sistemática, doutrina do pecado, mas eu preciso aqui reproduzir algumas falas que já foram ditas aqui. E na nossa primeira lição a gente aprendeu, a gente viu, a gente pôde ser ministrado aqui, que apesar de algumas correntes, de alguns pensamentos, de algumas ideias, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós cremos na inerrância da Bíblia, e a Bíblia é a revelação final para nós, para a igreja. Falar de pecado nessa manhã se reveste de uma importância muito grande, tendo em vista que a gente tem convivido, isso tem influenciado alguns pensamentos, algumas correntes contrárias a essa certeza que a gente tem que a Bíblia é a palavra de Deus. A gente tem vivido tempos de relativismo, liberalismo, e dentro desse pensamento de relativismo, em que as pessoas hoje dizem que a verdade em si e a compreensão dela são totalmente relativas, vão depender do ponto de vista de cada um, do posicionamento de cada um. Então, não existe verdade absoluta para a teologia liberal. A Bíblia não pode ser identificada como a palavra de Deus absoluta, infalível e inerrante para todas as épocas. Daí a gente já ouviu falar que a Bíblia precisa ser atualizada, alguns textos já escritos. Então, esse é o cenário, esse é o contexto que a gente vive, e essas ideias, ela tem permeado o pensamento da sociedade, e infelizmente, tem chegado até dentro das igrejas. Irmãos, hoje, eu não quero discutir aqui filosofia, ideologia, não vou investir tempo nisso, mas eu sei que o nosso tempo é curto, Normalmente eu estou do outro lado, e eu sei que daqui a pouco Satanás ele começa a desviar o nosso pensamento, começa a colocar algumas coisas, a gente começa a pensar no almoço, tudo. Então, assim, eu quero hoje conversar, a ideia nossa aqui é bater um papo
sobre o que a Bíblia fala sobre esse assunto, tá? O que a Bíblia ela diz sobre o pecado. E a gente já falou que a Bíblia ela é a revelação final de Deus para nós. Nós cremos, né, que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 105 diz assim: a Bíblia, né, a palavra de Deus é lâmpada que ilumina os nossos passos e a luz que clareia, né, o nosso caminho. O que o salmista quis dizer aqui é que naquele momento, naquele cenário, naquele contexto histórico, a Bíblia ela era comparada, né, a uma lamparina, a uma lâmpada que era colocada no pé, nos caminhos escuros, e essa lâmpada ela clareava o caminho, ele podia andar em segurança. Ela iluminava o caminho, era luz, né, para a estrada onde ele passava em segurança. Falar sobre esse assunto, eu queria que nós pensássemos dentro dessa verdade, dessa certeza, né? A certeza de que a Bíblia ela vai orientar a nossa compreensão. É ela que vai lançar o feixe de luz para iluminar a nossa mente sobre esse assunto. Não é viver, né, na conveniência. Não é pensar que pecado seria um conceito relativo. Pecado, nesse caso aqui, é um conceito absoluto. É uma verdade que a gente precisa ler, a gente precisa conversar e entender o que a palavra de Deus tem para nós. Então, irmãos, dentro, né, dessa proposta de ser o mais objetivo possível, né, de tentar falar um pouco sobre esse assunto em pouco tempo, haja visto, né, a questão que eu já coloquei aqui, e aí eu já incentivo a todos, né, os que estão presentes aqui e aqueles que estão nos acompanhando, né, pela transmissão, que estudem esse assunto, que leiam com profundidade. Se nas cadeiras de seminário esse é um assunto que se estuda durante alguns dias, né, quem seria eu para ter a pretensão da gente esgotar isso aqui? Mas eu incentivo que se estude, tendo em vista o cenário que a gente vive, a igreja, como, né, a gente citou aqui, né, no início, a gente precisa se preocupar, principalmente agora. Eu ouvi o Paulo dizer que nós estamos no último giro do ponteiro. Foi esse o termo? Na última volta do ponteiro. Irmãos, os ventos vão bater em nossa casa com violência, os rios vão transbordar, a chuva vai cair pesada. Então eu queria propor aqui que a gente pensasse e repensasse nos fundamentos, nas bases, né? Porque Jesus falou que a gente precisa conhecer, ler, né, ouvir as suas palavras e praticá-las, né? Praticá-las. Esses são os fundamentos. Primeira verdade que a gente pode, né, conversar aqui sobre o que a Bíblia fala sobre esse assunto é que todos pecaram. O pecado é universal. O pecado ele entrou no mundo pela desobediência de um homem, e a gente pode acompanhar esse relato aqui em Gênesis capítulo 2, né? Deus criou o jardim, criou o homem e colocou o homem ali e deu a ordem que ele cuidasse do jardim. Mas deixou claro o seguinte: não toque, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Percebe? No dia que dela você comer, certamente morrerá. Quando é que o homem morreu então? No dia que ele comeu da árvore, porque o pecado gera morte. O pecado gera morte. Então, o pecado ele entra no mundo por meio da desobediência de um homem, e hoje a gente lê
Romanos capítulo 3, versículo 23, e a gente afirma o seguinte: todos pecaram, toda a humanidade pecou. Em consequência disso, separados estão da glória de Deus. Mas Salmos capítulo 53, 3 também diz assim: todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Paulo, citando o Velho Testamento, citando esse texto, ele fala, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Romanos 3, 10 a 12. Querido, todos pecaram. Quem é pecador? Todos. E a criança passa a ser pecador, pecadora na idade da razão, 3, 4 anos, pelo pecado de Adão. Está na corrente do sangue, está na massa sanguínea. Todos são pecadores. A primeira verdade que a gente pode colher aqui na Bíblia é que todos são pecadores. Em consequência disso, também a gente pode afirmar, a Bíblia mostra para nós aqui, eu queria ler João capítulo 8, versículo 34, o homem sem Cristo, ele é escravo do pecado. A gente vai acompanhar também, e eu incentivo que vocês leiam isso. A gente vai ver Paulo falando que o homem natural, ele é inclinado ao pecado, tá? Ele é encurvado ao pecado. João 8,34 diz assim: Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando, ele é escravo do pecado. Queridos, não tem alternativa. Ou o homem é escravo de Deus, servo de Deus, ou ele é escravo do pecado. E aqui a gente vê, todo aquele que vive na prática do pecado, ele é escravo do pecado. Romanos 3, 9, Paulo escreve: que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeu quanto gentios estão debaixo do pecado. Queria chamar a atenção de vocês para essa palavra debaixo do pecado. Paulo, ele escrevendo a carta aos romanos, ele cita tanto o povo judeu e também os que não são judeus, todos os gentios, e ele mostra a condição da humanidade. A condição da humanidade sem Cristo é que ela está debaixo do pecado. Ou seja, a humanidade, ela é escrava do pecado. Aqui eu poderia até citar um pensamento de Paulo, um homem que tinha conhecimento militar. Paulo quer dizer aqui, irmãos, que o homem sem Cristo, ele deve continência ao pecado, ele está debaixo do pecado. Entretanto, João 8,32, Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ora, se o homem natural, se a natureza humana, é inclinada ao pecado, e a gente vai ver que Paulo comenta muito sobre isso no capítulo 7 de Romanos, ele dizendo da luta que ele tem, e ele fala assim: miserável homem que sou, quem me libertará, das amarras da morte, do pecado? O homem, a natureza humana, ela é inclinada ao pecado, mas o sangue de Cristo nos liberta de todo o pecado. Jesus disse aqui: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pecado, irmãos, é desobediência a Deus. Davi, lá no Salmo 51, versículo 4, ele diz assim: contra ti somente pequei e fiz o que era mal diante dos seus olhos. Esse texto, ele faz parte de um contexto em que Davi, ele, após o seu pecado, com Betseba, por consequência disso,
Por consequência disso, ele trama a morte de um homem de confiança, seu general de guerra, Urias, e a gente vê o desdobramento de todo, né, de tudo isso. Bom, a morte de um homem, né, o relacionamento com a esposa desse homem, porém, a declaração de Davi aqui, né, nos dá conta de que o pecado dele ocorreu, né, no momento em que ele avista a mulher e tem o desejo. E aí Davi, ele está dizendo que ele pecou contra Deus. Irmãos, ainda que o nosso pecado traga como consequência o prejuízo a alguém, né? Alguém já matou alguém aqui? Eu acho que não, né? Também se matou, não responda não. Senão, a gente vai ter que dar voz de prisão. Como é isso, agente público? Em 2010, quando a gente mudou aqui para Araruama, né? Em abril, logo no início, a gente estava na adaptação aqui ainda, né? A nossa casa foi invadida, né? E roubaram a nossa casa. E nesse roubo, eles levaram um cofrinho, né, com moedas, entre outras coisas, né? Mas o que mais ficou marcado na minha mente, o que mais pesou contra nós, tendo em vista que a gente estava em adaptação aqui, foi o roubo desse cofrinho, porque o Guilherme começou a chorar, a reclamar, né? E ele falava o seguinte: poxa, a gente morou tanto tempo lá em Nova Iguaçu, nunca ninguém roubou, e roubaram o meu cofrinho, né? Aí, queridos, olha a mente do pai e da mãe, né? Primeiro sentimento que vem à mente é o sentimento de ódio, né? De repúdio àquela atitude, né? E como a mente é muito fértil, a gente começa, né, a pensar: puxa vida, se eu chego na hora que eu matava, não é? Houve também outra coisa, outro cenário conosco aqui, quando, né, um filho foi assaltado, e aí a Esther falou assim: poxa, se eu tivesse na hora com o carro, eu passava por cima dele, né? Eu estou querendo dizer aqui que não, eu não matei a pessoa, ela também não passou por cima de ninguém. Eu tenho certeza também que em algum momento da vida de vocês, alguma coisa aconteceu com vocês aqui, que a mente fértil, né, imaginou, e aí a gente, né, coloca a cabeça para pensar. A gente não chega em vias de fato, né? Se a gente chegar em vias de fato, passa a ser crime, né? Mesmo não havendo crime, há o pecado, né? Eu nunca vi ninguém, né, nunca tomei conhecimento de alguém que foi condenado porque, não, esse cara foi condenado porque ele cobiçou a esposa do fulano de tal. Não, ele pensou em matar uma pessoa que fez, né? Não é crime, porque não teve. Irmãos, Davi, ele declara aqui, e a tristeza profunda dele aqui, nesse texto que eu li, é que ele desagradou, ele foi desobediente, ele pecou contra Deus. Aqui estava o motivo da sua tristeza. Irmãos, o pecado, ele tem que entristecer a gente. A gente precisa se entristecer, porque a gente erra contra Deus. O pecado é contra Deus, e ele acontece na mente. Ele acontece quando a gente imagina. Pode ser que a gente não dê continuidade, não personifique, mas pecamos contra Deus, tá? Eu já ouvi alguns teólogos dizer, né, definindo o pecado, que o pecado é o estado doentio da alma, né? O pecado é errar o alvo, o pecado é desagradar a Deus. Se o pecado é uma postura doentia da alma, isso precisa nos preocupar, isso precisa gerar tristeza em nós, né? Uma outra verdade que a gente pode conversar nessa manhã, eu queria, né, propor a nossa reflexão, é que o pecado nos afasta de Deus. Lá em Gênesis 3:9, Deus, né, ele passeava ao entardecer, né? Adão e Eva tinham, né,
a felicidade de caminhar com Deus no jardim. E nesse dia, Deus, ele caminhando pelo jardim, ele fala assim, ele né, chamou o homem e perguntou: onde está você? Né? A resposta de Adão foi a seguinte: Senhor, eu ouvi os seus passos, mas eu estava nu e me escondi. Eu estava nu e me escondi. Deus estava no jardim, como de costume, caminhando ao entardecer. Ele estava. E o homem, onde ele estava? O homem estava escondido, porque o pecado, ele nos afasta de Deus. A atitude de Adão, quando ele percebeu que tinha desobedecido, foi se esconder de Deus. Isaías 59:2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O que esse texto está dizendo? O que o pecado faz? Ele encobre o nosso rosto, não é? Ele produz a separação. O pecado, ele constrói um muro de separação entre nós e o nosso Deus. Deus é santo, a natureza de Deus é santa, né? Deus é luz e nele não há trevas. Irmãos, não há comunhão entre luz e trevas. Não há essa possibilidade. Ora, se nós fomos justificados, se o sangue do Cordeiro nos libertou, agora a nossa condição também, né, como filhos de Deus, como co-herdeiros com Cristo, a nossa postura agora é de santidade. Então não pode haver comunhão entre trevas e luz. Irmãos, o pecado precisa incomodar. Se ao anoitecer, ao colocar a cabeça no travesseiro, e aí a gente começar a lembrar do que a gente fez, né? E se foi algo, né? Claro que a nossa natureza, eu já citei que Paulo, ele conversa aqui no capítulo 7, ele falando da luta dele consigo mesmo. Irmãos, a gente precisa, ao pôr a cabeça no travesseiro, a gente precisa sentir, precisamos nos sentir incomodados, né? E a palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ora, mas se o pecado nos afasta de Deus, por Cristo nós fomos reconciliados. Romanos capítulo 5, versículo 10 diz assim: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliado, seremos salvos por sua vida. Percebem, né? A gente está falando aqui de uma realidade bíblica, que o pecado é universal, que a natureza humana o faz se inclinar, né, pelo pecado, fica debaixo do pecado. O pecado, né, para a natureza humana, o pecado é senhor, né? Só que agora a gente vê a declaração de Paulo aqui aos Romanos, falando que em um momento nós éramos inimigos de Deus. Antes do sangue do Senhor Jesus nos purificar, né, dos pecados, nós éramos inimigos de Deus. Porém, agora, né, nós somos reconciliados, né, mediante a morte do Senhor Jesus. Eu quero, né, o pastor Vitor, na semana passada, estava falando, né, sobre cristologia e como é que a gente lida com essa questão, né?
Na boa, a gente no dia a dia, né, diariamente, o diabo ele investe pesadamente contra nós, né? Não é novidade nenhuma, se alguém se levantasse aqui, né, fosse dar um testemunho e falasse assim: irmão, essa semana eu estava no trabalho e recebi uma proposta tentadora, uma proposta indecorosa, me propuseram uma propina, ou, né, ou uma mulher, né, ela se apresentou, e, enfim, não seria novidade, né? Mas quando eu leio esse texto, e quando Paulo fala que mediante a morte do seu filho, né, a gente foi reconciliado, e aí eu lembro das palavras do pastor Vitor dizendo que para essa proposta nós estamos mortos. Nós estamos mortos. O diabo não pode ter ingerência nas nossas atitudes. O diabo, ele não pode ter ingerência na nossa postura. Mas a Bíblia também fala que o pecado mata o ideal divino de vida. Irmãos, o pecado, ele gera morte. Ele gera morte, né? Gênesis 2,17, eu vou, né, ler de novo. Quando Deus falou para Adão: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. A condição do homem, né, a condição do ser humano sem Deus é de morte, né? E aí a gente vai ver também em Romanos 6, 23, que a paga do pecado, o salário do pecado, a consequência do pecado é a morte, tá? Então, quando Deus ele deixou claro para Adão, orientou: não coma da árvore do conhecimento do mal, do bem e do mal, porque no dia que dela comer, você vai morrer. Irmãos, o pecado gera morte espiritual. Se até aquele dia Adão, o casal, né, podia alegremente passear com Deus no jardim, a partir daquele momento, né, em que entrou a morte, e a morte espiritual, eles foram expulsos dali. Já não experimentavam a presença de Deus, já não podiam andar com Deus, né? A condição humana antes da conversão é de morte espiritual, né? Efésios 2, 5 e 6, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos, Deus nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O pecado gera morte, né? Paulo, escrevendo aos Efésios, disse que eles estavam mortos nas suas transgressões. Entretanto, pela graça, né? Pela graça, eles foram salvos, porque o sangue de Cristo, irmãos, nos dá vida. Jesus nos dá a vida, não é? Então, aqui há um resgate. A carta de Tiago também diz no capítulo 1, versículo 14 e 15: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera morte. O que esse texto está dizendo para nós, né? Qual é a realidade, né, que a gente consegue perceber nesse contexto que Tiago escreve? Está dizendo o seguinte, que no dia a dia, né, a gente convive, né, com coisas que pode nos levar ao pecado, né? E o mais interessante aqui, cada um de nós, né, é tentado na nossa fraqueza, não é mesmo? Cada um de nós, né, cada um é tentado pela própria cobiça, né? A sua fraqueza, a sua inclinação. A consequência disso é que, uma vez tentado, né, é arrastado e seduzido, né? Então, a pessoa tem uma fraqueza, né, e por consequência disso, né, nessa fraqueza ele é seduzido, né, e ele é arrastado, né, e uma vez consumado o pecado, a cobiça,
né? A sedução, arrastado, e aí Tiago fala que o pecado consumado gera morte. A gente já falou, né, que o pecado, ele gera morte. E aqui ele diz que uma vez seduzido, engodado, levado, arrastado, consequência disso é a morte. Eu acho interessante esse contexto, porque Tiago ele fala da alegria em passar por provação. Antes da gente chegar ao versículo 14 e 15, né, Tiago ele revela, né, que existe uma alegria, uma bem-aventurança em passar pela provação, porque a provação vai produzir a perseverança, não é? E a perseverança vai gerar maturidade. E feliz é o homem que persevera na provação, porque ele vai receber a coroa da vida. Irmãos, todos nós somos engodados e tentados, todos nós, não é? A gente está falando aqui de uma inclinação, né, natural do ser humano. Repito que Paulo ele fala sobre isso, né? E ele diz que há uma luta dentro dele, né? A luta da carne e da mente. A carne arrastando, né, para o mal, né, e a mente orientada pela lei de Cristo. Vezes ele quer fazer o bem e não faz, né? E essa luta interna. Será que não é a nossa luta também, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano? Nós somos engodados, nós somos seduzidos diariamente. Mas eu quero lembrar, né, que nesse contexto de Tiago, que a tentação, ela gera perseverança. A perseverança, ela vai gerar maturidade, né? Em consequência disso, receberemos a coroa da vida. Mas se o pecado gera morte, eu falei aqui de morte espiritual, eu queria também lembrar, né, e aí eu vou citar, né, 2 conselhos, e eu queria, né, que você acompanhasse o texto de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, né, que o grande sábio diz o seguinte: acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. O outro texto que eu quero citar, né, queria que você acompanhasse aí, é Filipenses capítulo 4, versículo 8, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Eu queria, né, que nessa manhã a gente pensasse de que o pecado gera a morte espiritual, mas o pecado, ele degenera. O pecado degenera, o pecado escraviza, o pecado adoece fisicamente. O que Salomão está aconselhando aqui é que os sentimentos que a gente precisa colocar em nosso coração, dentro de uma cultura, né, de pensamento grego aqui, os sentimentos que a gente precisa colocar, né, são sentimentos bons, amor, não é? Ao invés de ódio, não é mesmo? Porque desses sentimentos depende a vida, não é? Alguém tomado pelo ódio profundo, ele é capaz de cometer um crime, não é? Ele é capaz de trazer um prejuízo muito grande a alguém, ou outro sentimento qualquer. Então, aqui, o conselho do sábio é que os sentimentos que precisam habitar em nosso coração são sentimentos bons. A gente já sabe, né, já ouviu dizer, inclusive pela psicologia, né, que o ódio, a amargura, a revolta, partidarismo, isso adoece a alma. Isso traz doenças psicossomáticas, depressão e uma série de coisas. Agora, também Paulo fala aos filipenses que a gente precisa colocar bons pensamentos, né? A gente precisa colocar, né, dentro da nossa mente sentimento verdadeiro, nobre, correto, amável,
aquilo que é de boa fama, aquilo que é digno de louvor. É isso que a gente precisa colocar em nossa mente, muitas vezes, a gente vai colocando em nossa mente coisas que acabam adoecendo a gente, A gente pensa em tanta coisa, quantas coisas que a gente leva para o nosso pensamento que acaba adoecendo a nossa alma, E aí a gente acaba sendo refém de preocupação, de ansiedade, de insegurança, Paulo orienta isso, Paulo orienta que a gente precisa colocar bons sentimentos em nossa mente, porque o pecado ele pode gerar morte física, o pecado adoece, mas se o pecado degenera, como eu falei, Cristo regenera, amém? Cristo regenera. Paulo escrevendo aos Gálatas capítulo 2 versículo 20, ele diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Irmãos, a gente que aceitou o Senhor Jesus Cristo, já falei que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Paulo mostra aqui a natureza desse homem, dessa pessoa que já aceitou o Senhor Jesus Cristo, Então, a gente foi crucificado com Cristo. Aquilo, que estava no passado, a nossa natureza, aquela velha natureza, ficou cravada na cruz, Então, se eu tinha dificuldade com honestidade nas transações, aquilo ficou para trás, ficou na cruz. Eu estou morto para isso. Se eu tinha dificuldade no relacionamento conjugal, extraconjugal, ou outra coisa qualquer, com roubo, com vícios, com drogas, irmãos, isso ficou para trás, está cravado na cruz, Então, se Satanás me propôs isso de novo, a resposta é: eu estou morto para isso. Eu estou morto para isso. Porque a vida que agora vivo, na carne inclusive, vivo-a na fé, pelo Filho de Deus, porque Ele me amou e se entregou a si mesmo por mim. Por fim, o pecado gera morte e gera morte eterna. Mateus capítulo 7, 22 e 23, naquele dia, no grande dia, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Olha que palavra, Ele está falando, daqueles que supostamente, faziam coisas em nome de Jesus, Aqueles que a gente pode aqui, inferir, que andavam junto com o rebanho, aqueles que estavam vivendo num ambiente de repente religioso. Entretanto, homens maus, homens que não morreram para o pecado. E aqui, a gente vê a realidade. Jesus falando que esses que praticam o mal, esses precisam se afastar. 1 João, capítulo 6, versículo 7, diz assim: se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Irmãos, queria que você pensasse nesse dia, pensasse nessa manhã. Falei que a gente ia ser bem objetivo, da nossa condição de ser humano, do cenário que a gente vive, da realidade que a gente vive. Não estou aqui propondo uma construção utópica, eu estou falando aqui de realidade, do dia a dia, do cotidiano,
né? Eu sei que aqui a maioria trabalha, muitos estudam, né? Nós temos os nossos amigos, né? Muitos deles que já foram colhidos pela teologia liberal e que no bate-papo conosco, né, vem com aquela ideia de, meu amigo, isso aí é relativo, o que eu vou fazer lá? É pecado, não é? Irmãos, a gente não pode se aliançar ao pecado, né? O que a gente quer dizer aqui, concluindo, a gente não pode bater continência para o pecado, a gente não pode andar de mãos dadas com o pecado, né? Se a gente mantém uma vida de comunhão com as trevas, né? E a gente não pratica a verdade, a gente está se enganando a si mesmo, né? Então, que Deus possa, né, elucidar, falar melhor ao seu coração sobre esse assunto, mas a gente conclui aqui dizendo que o sangue dos Cordeiros, o sangue do Senhor Jesus, nos purifica de todo o pecado. Amém? Que Deus possa, né, falar ao seu coração, e que a partir de agora, né, já que estamos falando de fundamentos da fé, que a gente pense com um pouco mais, né, de cuidado, que a gente pense bastante como tem sido a nossa postura, né, diante desse assunto sério, né? Nós falamos aqui que a Bíblia é a palavra de Deus, e aqui a gente, né, quis conversar, quis falar, né, sobre o que a Bíblia fala sobre o pecado e como deve ser a nossa atitude diante desse assunto. Que Deus abençoe sua vida.